mestrando da UF, e ele vai falar um pouco sobre a trajetória acadêmica dele. E então, Gianluca, passando a bola para você. Olá, pessoal. Gostaria primeiro de parabenizar aí a Priscila pela iniciativa, pela gravação do vídeo. Me sinto muito honrado. Eu sou estudante Canal de Lucas. filosofia da UF, sou formado em filosofia e licenciatura, entrei em 2014.1. Durante a graduação já comecei a pesquisar o Foucault, né? Principalmente através da leitura da Coragem da Verdade, o curso de 1984, que ele ministrou no Colégio de France. E aí, conta para as pessoas por que esse curso é tão legal e por que as pessoas gostam tanto desse curso. Boa. Então, é um curso que vai tratar de uma noção lá dos gregos, né, chamada parresia, que muitas das vezes é traduzido como um falar franco, como dizer a verdade, se colocando em risco, né? Um risco de falar a verdade, um risco, por exemplo, de perder a própria vida, né? Ao se colocar nessa fala verdadeira, né? Então, o Foucault ele vai são desdobramentos ainda de investigações sobre essa noção, né? Que está em jogo nesse curso, e ele vai pesquisar essa noção no sentido ético, né? De como nos gregos, principalmente em Sócrates, né? No início, né? Essa noção ela implica também um estilo de vida, que isso vai se E você, acentuar, né, com os cínicos, né, com os filósofos cínicos que vêm durante o período do helenismo. você começou a se interessar por Foucault já nesses últimos cursos do Foucault? Foi o primeiro contato que você teve com Foucault? Foi logo no final, a gente chamou o último Sim, eu Foucault. até brinco, né, porque eu leio o Foucault de trás para frente, né. Eu comecei com o último curso dele, pouco depois dele ministrar esse curso, ele morre, né. Ele morreu vítima de AIDS, né. Meses depois, já estava doente na época que ele ministrou o curso. E me tocou muito, por ser uma espécie de testamento filosófico, né? Algo próximo, talvez, de que Sócrates fez, né? Platão, de alguma forma, fez ao escrever a Apologia de Sócrates, né? Deixar algum tipo de testemunho, né? Eu sou Filosófico do suspeita Sócrates. porque essa é uma das partes que eu mais gosto do trabalho do Foucault, mas eu comecei a lê-lo pelos outros textos, né? Tipo a história da loucura. Então, assim, normalmente as pessoas meio que conhecem o Vigiar e Punir, e depois chegam e descobrem esse último Foucault, que eu acho que é apaixonante. Realmente é muito bonito os textos. Pois é, eu conheci já o Foucault que apresenta para a gente alternativas para exercer a liberdade, né? No sentido político e ético. Então, para mim, sempre foi meio estranho, né? Pô, como assim você estuda liberdade e Foucault, né? Tendo em vista esses livros que você citou, né? Estado da Loucura, falando do confinamento dos loucos, em Vigiar e Punir fala da prisão, das instituições disciplinares, escola, hospital, a prisão Exatamente. propriamente, né? Como são instituições de cerceamento da liberdade, né? Digamos, é conhecido pelo menos dessa forma. E aí, como um filósofo, né, numa trajetória tão múltipla, né, você vai ter ele lá no final vislumbrando os gregos e encontrando, talvez nessa pesquisa, né, histórico-filosófica, alternativas, né, de como exercer a liberdade nos tempos atuais. É muito interessante esse tema mesmo. E explica um pouco, assim, numa linguagem mais acessível para quem não é da área, o seu projeto, né, o que você está desenvolvendo agora no mestrado. Então, eu acho que por estudar Foucault, né, e Foucault ter tido tantas transformações na obra dele, na trajetória dele, eu acho que a gente se sente um pouco incentivado a fazer o mesmo com a nossa pesquisa. Eu digo isso porque eu comecei o meu TCC escrevendo sobre a escrita dos infames na genealogia do poder de Michel Foucault, ou seja, eu tratei sobre um tema que é a
de como o Foucault, na década de 1970, período ali que ele escreve Vigiar e Punir, A Vontade de Saber, primeiro volume da história da sexualidade, como vidas, né, certas existências marginalizadas, né, de pessoas consideradas loucas, delinquentes, morais, né, de alguma forma transgridem a norma, né, social, elas são capturadas através de documentos médicos jurídicos. Né? Meu TCC começou nessa pegada. E eu, né, como eu já havia dito, meu contato inicial com a obra do Foucault é com esse Foucault da ética, né? O Foucault que vai aos antigos, eu citei A Coragem da Verdade. E aí, no mestrado, eu pensei em algo um pouco diferente, né? Eu retomei, né, esse meu interesse pela ética, pensei em manter, né, esse tema da escrita, a princípio, mas em tratar a escrita de si, ou seja, a escrita como uma prática de exercício espiritual na antiguidade, e eu, em específico, eu ia pesquisar a leitura que o Foucault faz do Sêneca, né? E olha a mudança já, né? Que é muito significativa. Mas ainda nisso eu vi que esse projeto estava muito específico e que havia uma noção em especial que norteava, eu acredito, desde da minha pesquisa no TCC, que é a noção de liberdade. Né? Eu sempre estava me perguntando sobre, através da leitura do Foucault, né, como a gente pode encontrar formas, né, de exercer, praticar a liberdade, né, na nossa vida mesmo, né? Eu penso a filosofia nesse sentido, a filosofia enquanto prática de vida, enquanto exercício espiritual, né? A forma como Foucault, claro, com a influência, por exemplo, do filósofo Pierre Hadot, né? Que ele tem uma influência muito grande nesse período, de como a importância, né, desse tema da liberdade nesse período da ética. Só que ainda eu estou passando por um outro deslocamento. Né? Eu tô descobrindo, através das leituras, desculpa que meu fone estava saindo, eu descobri através dessas minhas leituras que esse tema da liberdade está presente desde o início da obra do Foucault. Direto ou indiretamente, né? Muitas vezes ele não menciona claramente essa noção, ainda não há talvez uma centralidade dessa noção de liberdade, não tem ainda um lugar de destaque, né, para as investigações de como ele entende essa noção, qual a crítica que ele faz à noção de liberdade na tradição filosófica e qual a novidade que ele vai trazer, né, para a gente através dessa noção de liberdade. Mas eu estou começando a perceber justamente que minha pesquisa não é mais sobre a liberdade na ética, é a liberdade em Foucault, na obra, como ela vai se manifestar na ética de uma forma que ela tenha um protagonismo, né? Então, na verdade, você vai fazer uma pesquisa vendo os diferentes modos como Foucault trabalha a noção de liberdade ao longo das obras dele. Então, vai ser. Correto. Mas é bem longo, né? São muitos Pois textos. é, pois é. Então eu não vou tratar, lógico, todas as obras. É um trabalho impossível para 2 anos, né, de mestrado. Porque Eu você pode selecionei pegar um algumas recorte de obras. alguns livros e falar, bom, vou trabalhar como ele trabalha a noção de liberdade dentro desses livros, dentro dessas Isso, aulas, né? Num recorte temporal, exatamente. ou recorte de tema, temático, não sei. Perfeito, exatamente. Aí, eu também li muitos comentadores, né, que o tema da liberdade, ele é um tema, assim, ele é estudado, né, pelos comentadores Foucault, né, ele é um tema que certos comentadores deram a importância devida a esse tema. Eu tô querendo, não tô querendo trazer algo novo, né, eu tô querendo entender também essa linha de leitura, né, de Foucault através dessa ótica da liberdade, né? E enxergar essa ótica da liberdade em determinadas obras. Vou citar algumas. Uma delas é o Foucault, em 1961, né, defende sua tese de doutorado, né, que é a história da loucura na idade clássica.
E lá já tem, né, esse tema da liberdade, se a gente for pensar. Por quê? Tem um capítulo chamado do bom uso da liberdade, né, que o Foucault ele vai tratar nessa obra, no História da Loucura, as diferentes transformações da experiência da loucura, da forma como a loucura é tratada, né, em diferentes épocas, como houveram, né, transformações no âmbito do saber, né, para que lidar de forma diferente com a experiência da loucura, né? E ele indica transformações que eu não vou entrar muito em detalhes, senão eu vou me alongar muito. Mas o que eu quero dizer é que nesse capítulo, por exemplo, do bom uso da liberdade, Foucault vai tratar que há um período específico em que entende-se que o louco não deve ser apenas confinado, não deve ficar apenas aprisionado, enjaulado, né, como um animal raivoso, digamos. Os psiquiatras, né, os médicos do final do século XVIII, início do século XIX, começam a perceber, por exemplo, que a liberdade dada aos loucos dentro de, claro, de limites, né? E isso é muito importante dizer, né? Os limites impostos, né, para que haja liberdade, né? Isso é uma coisa que o Foucault vai tratar até o final. Por quê? Essa liberdade dada aos loucos, por exemplo, dentro do processo de internamento, ela é vista pelos médicos e psiquiatras da época como um método terapêutico, né? Eles enxergam resultados, né, tipo, de docilização, por exemplo, dos corpos dos loucos, justamente em meio a uma liberdade, né, dada aos internos. E no Entendi. mesmo ano, desculpa, eu interrompi, quer falar alguma coisa? Não, eu ia fazer outra pergunta, mas pode concluir. Aí é só fazendo. Eu vou falar só mais uma coisinha e eu te passo. Tem a tese complementar de Foucault, que ele surge junto com essa tese principal, que é a História da Loucura, que se chama Gênese e Estrutura da Antropologia de Kant. É também de 61. Que o Foucault ele vai fazer uma leitura, uma interpretação bastante original, diga-se por sinal, né? Da obra Antropologia do Ponto de Vista Pragmático de Kant, que é de 1798, se eu não me engano. É uma obra não muito conhecida, né? Porque o Kant é mais conhecido pelas obras as críticas, né? A crítica da razão pura, a crítica da razão prática e a crítica da faculdade de juízo. Né? E essa obra é uma obra que o Foucault é curioso ele abordar essa obra, porque o Kant, nessa obra, segundo Foucault, está tendo em vista o homem enquanto ser histórico, e não enquanto um sujeito transcendental, um dado natural, um em si, né? E isso é uma coisa muito importante também para quem está começando a se familiarizar com a obra do Foucault, com o pensamento Foucaultiano, que é essa ideia, né, das análises históricas, filosóficas de Foucault, né, seja na arqueologia, seja na genealogia, que ele está sempre encarando o homem, o ser humano, enquanto uma transformação contínua na história diante de diversas práticas. Práticas, sejam elas de saber que o objetificam e subjetificam, de poder, de relações de poder, ou de subjetivação, né, de como esse próprio indivíduo ele se constitui enquanto sujeito, né? Então é isso. O que eu estou querendo dizer é justamente que na minha pesquisa eu vou tentar me atentar a isso, né? Que desde o início, ali em 61, né, com as primeiras obras dele, já está indicando o surgimento a emergência da obra, da noção de liberdade, que vai ser cada vez mais desenvolvida na obra dele. Em Vigiar e Punir mesmo, em 75, 14 anos mais tarde, né, que é uma obra bastante conhecida para o público, assim como História da Loucura, é uma obra que ele também vai lidar com o tema da liberdade, no sentido que ele vai estar falando sobre privação de liberdade, por exemplo, né, de como a passagem, né, de um suplício, de um tipo de punição que se dá em praça pública, que atinge, sobretudo, o corpo, para agora
atingir principalmente, né, o que ele chama de alma, né, seria talvez traduzindo em termos de subjetividade, né, de como a punição representada pela prisão, que vem anos mais tarde, né, como uma prática humanizada, entre aspas, né, porque Foucault ele vai problematizar esse termo, a prisão aparece também, né, como uma forma de restringir a liberdade, né, tipo, então veja que o tema da liberdade ela ainda está, né, tipo, até mesmo durante o período da genealogia presente. Mas aí é o que eu defendo na minha dissertação de mestrado, é que o tema da liberdade ele vai ganhar mais ênfase mesmo e vai se enriquecer, vai se sofisticar durante o período que a gente chama de ética, né? Que é depois da publicação da primeiro volume da História da Sexualidade. É nesse período de transição para a publicação dos 2 últimos volumes da História da Sexualidade, que se dão mais tarde, né? Que é com a ida aos antigos, aos gregos e aos romanos, que são o uso dos prazeres, volume 2, e o cuidar de si, volume 3. Ainda tem o quarto, que ainda não foi publicado no Brasil, está em vias de ser publicado, que é as Confissões da Carne, que o Foucault ele vai aos os primeiros padres da igreja, né? Ele vai já se deslocar para uma análise um pouco mais próxima da Idade Média, né? Um período que a gente chama hoje em dia de Antiguidade Tardia. Legal. E me fala uma coisa, que tipo de paralelos você consegue estabelecer entre a sua pesquisa e a atualidade, já falando, né, de um filósofo que é contemporâneo, que fazia um diagnóstico do presente? O que você acha que, de modo geral, você pode olhar o Brasil contemporâneo e pensar a partir de Foucault? Boa, ótima pergunta. É difícil de responder. A primeira coisa que eu posso dizer é o seguinte: eu tenho 2 dificuldades muito grandes com essa pesquisa. A primeira é o próprio tema, a complexidade do próprio tema, né? Como isso aparece no Foucault, o tema da liberdade, é bastante rico, é muito. Nos leva para muitas direções, né? Só fazendo um adendo que essa ideia de liberdade, porque o Foucault fala muito de poder e de micropoderes, e aí as pessoas sempre perguntavam para ele, né, mas Pois então é, não tem como, se é tudo poder, se é tudo se é tudo poder, então o que a gente faz? Ele fala, não, você tem poder para todos os lados, tem resistência para todos os lados, e tem a possibilidade de você usar, então, a liberdade, que é você tentar, então, essa outra via, né, então, muitas perfeito. filosofias contemporâneas de Deleuze vai falar dessa ideia da linha de fuga. Isso parece muito com o que o Foucault está pensando, a ideia da resistência, da criação de um outro, do pensamento outro, de uma outra vida. E aí essa ideia também de voltar aos antigos para fazer essa reflexão de, olha, os antigos viveram de outra maneira, dá para viver também de outras formas, não Isso. exatamente da forma dos antigos, mas de outras formas, né? Perfeita a sua colocação. Eu vou até pegar o gancho, né, para explicar justamente isso, né, a complexidade do tema da liberdade, né? Porque você tem uma análise antes das relações de poder, na década de 70, com as obras de Jair e A Vontade de Saber, com os cursos do Colégio de França também, que ele ministrou durante esse período e tal. E a liberdade nisso, né? Onde está a liberdade, né? Então, o Foucault já afirma, lá na década de 70, né? Não existe relações de poder sem liberdade, sem resistência, né? Tem que haver resistência para existir relações de poder. Foucault, Nem ele que no tá... final seja a sua própria morte, né? Nem que resistir seja você pagar com a própria vida. Pois é. E em 1982, com o texto o Sujeito e o Poder, o Foucault ele vai falar de uma relação agonística e não antagonista. Ou seja, não é uma É muito relação plano, de exclusão, ou poder ou liberdade, é uma relação, né, de junto. coexistência. Você tem um campo, né, tipo, que coexiste, né, relações de poder e práticas de liberdade. É importante frisar essa noção, práticas de liberdade, uma vez que tem uma linda entrevista que o Foucault concede em 1974, que é a ética do cuidar de si como prática da liberdade. Né? Já está aí o nome, né? Para Foucault não existe a liberdade, assim como não existe o poder.
uma substância, uma noção metafísica, algo que não é modificável com o tempo. Ele está falando de práticas, de formas viáveis, em situações particulares, né, específicas, em um momento específico da história, né, no nosso momento, né, porque o Foucault ele faz uma filosofia encarando a expressão de ontologia do presente, é uma expressão muito cara ao Foucault, porque ele está falando ali o que é, né, esse tempo que nós vivemos, o que somos nós, né, nesse tempo presente. Podemos ser diferentes, né? Essa possibilidade de pensar diferente, de ser diferente, de agir diferente, né? Foucault está com essas discussões sobre a liberdade, ao meu ver, colocando todas essas juntas, né? E o que você poderia pensar para o Brasil contemporâneo a partir do Foucault? Perfeito. Eu vou continuar respondendo, ainda é a parte da pergunta. E primeiro, então, eu disse que tem a dificuldade de lidar com essa própria complexidade do tema da liberdade. Para mim, sempre foi muito difícil. Segundo, é pensar em liberdade, tendo em vista que nós vivemos um cenário caótico, né? Um cenário de que a gente não vê muitas alternativas ou muitos espaços para a liberdade, né? A princípio, a gente vê se restringindo cada vez mais, né? Essas possibilidades de liberdade, a princípio, né? Eu falo pela minha própria experiência, né? Eu passei por uma graduação em que, em 2016, por exemplo, tem congelamento de verbas de educação, a gente tem a reforma do ensino médio, a gente tem ataques constantes ao ensino de filosofia, à pesquisa acadêmica, em todas as áreas. O A gente conhecimento tem científico a tudo. uma universidade constantemente perseguida, universidade pública, gratuita, de qualidade, né? E como colocar liberdade, né? E que lugar tem uma pesquisa sobre a liberdade num contexto como esse? Né? Eu fico pensando, e essa reflexão é toda vez que eu pego o computador para sentar e escrever, que eu leio os livros, né, que fazem parte da minha biografia para escrever. Para mim é assim, é uma motivação, né? Porque o Foucault para mim tem a seguinte lição, né, de que se tudo é histórico, se nós somos históricos, né? Se as condições são históricas, né, dadas do presente, então há possibilidade de modificá-las, né? Isso não quer dizer que é fácil. Isso não quer dizer que a gente não vai ter sofrimento, não vai ter dificuldades enormes, né? Que a gente talvez tenha que se dedicar a vida inteira para conseguir essa ampliar esse espaço de liberdade, né? Seja lá onde quais espaços nós ocupamos, se somos pesquisadores, se somos médicos, se somos professores, se somos engenheiros, enfim, em qualquer âmbito, em qualquer área, né? É válida essa colocação de pensar que há em Foucault, né, um incentivo, um apelo por um trabalho permanente pela liberdade, né? As coisas não são dadas, não existe utopia para Foucault, não existe um mundo ideal em que, se a gente seguir uma receita de bolo, né? Se a gente seguir um passo a passo, a gente conquista essa sociedade em que haverá uma liberdade plena, né? Muitas das críticas que faz ao trabalho do Foucault, né? Ele vai fazer um diagnóstico do presente, vai dizer como as coisas são, mas não vai dizer, tá, como a gente faz para sair daqui, né? Tipo, qual é a solução do problema? Eu gosto muito de que você fala, Priscila. Você fala muitas vezes aí, agora já no off, né? A gente lá no grupo que a gente tem, você fala com frequência, eu concordo completamente, que Foucault não propõe uma filosofia prescritiva, né? Exatamente. Ele rompe com a filosofia tradicional nesse sentido. Eu diria que ele é uma filosofia que ele dá as ferramentas, apela, né? Tipo, incentiva a prática,
Mas o Mas papel é nosso. A gente faz que. isso, não dá. Sim. Então, eu vejo dessa forma, assim, a importância de abordar a filosofia, esse tema da liberdade nos tempos de hoje, a partir do pensamento de Foucault. Eu acho interessante pensar a partir do Foucault o modo como a sociedade contemporânea produz sujeitos, né? E essa ênfase no Foucault de como o sujeito ele é formado, criado, e aí muita gente fala, mas o mundo é assim, as coisas são assim, e é justamente isso que o Foucault quer mostrar quando ele faz um trabalho arqueológico, genealógico, arquigenealógico, como você queira chamar, né? Mas é mostrar que ao longo do tempo as coisas não foram sempre assim. Esse é a grande legado, né? As coisas estão sempre em mudança, transformação, e acho que a única coisa que talvez seja prescritiva no Foucault seja, olha, eu sempre vou mudar, né? Não me peça para permanecer, Sim. porque é sempre esse movimento, acho que é muito Heráclito, né? Nessa questão de as coisas sempre vão estar em transformação. A gente acha que o nosso momento é o pior de todos. Se a gente olhar para o passado também achava que aquele momento era o pior de todos. Assim, você vê os textos, você vai achar, não, nós estamos vivendo a pior era, o pior momento. Então toda era acha que está vivendo o pior momento. Assim. Tem até um filme do Woody Allen que fala sobre isso, né? Aquele Meia-Noite em Paris. Ele vai voltando no tempo, voltando que tipo o pessoal sempre fala, não, mas no passado que era bom. Aí eles vão voltando assim. E eu acho que também é importante a gente também lembrar de que a gente tem hoje em dia muitos discursos saudosistas, né? O Em um saudosismo da cenário. ditadura também está aí, né? Junto com Pois esse é, saudosismo. é um deles. Eu digo em qualquer âmbito, não digo só na direita, na extrema direita, eu digo em qualquer âmbito. As pessoas estão muito incomodadas com a realidade, então elas é muito mais cômodo, parece, reivindicar um tempo do passado que nunca existiu, né? Um tempo que as coisas eram melhores, né? Que a vida das pessoas era mais simples, né? Eu acho que o Exatamente. Foucault ele também tá nos alertando para essas falsas promessas, né? Para esses falsos profetas, né? De Esses tempos, falsos profetas que são muito perigosos, né? Porque as um pessoas querem um salvador dos seus problemas. E aí aparece herói nacional. é o Messias que vai salvar todo mundo. E as Diz pessoas respeito ao próprio papel do intelectual, né? Não é alguém que vai guiar as massas, esclarecer as massas, é dar voz para as pessoas, para elas falarem sobre suas demandas, né? Do que elas refletir o que querem nós falamos mudar. até aqui, né? E pensar possibilidades até de saídas, mas que não que a gente tenha fórmula para o sucesso eterno e sem problemas, porque a vida é problema também, né? Sempre vai ter problema. Então, isso também é uma coisa que ele está dizendo: olha, é agonístico porque faz parte da vida. O conflito faz parte da vida, as adversidades, e sempre assim, não vai ter um caminho que vai ser a solução, sempre vai ser outros problemas, porque são outras vidas, né? Me Então, acho parece a tua fala até parece que a gente está em direção a uma visão de um Foucault trágico, né? O Foucault mas a que vida é percebe as trágica. contradições da vida, né? Da Quando o Nietzsche existência. chega e fala a Ele vida é é, arte trágica, né? A vida, no sim, sentido da arte trágica, representa a vida, eu vejo muito assim. Eu acho que a vida é trágica no sentido que a gente não controla nada. A gente está totalmente à mercê de um futuro que não sei qual é. é. E deixa eu fazer a última pergunta para você. O que tem te interessado mais ultimamente em questão de leitura? Pode ser algo acadêmico ou interesses fora da academia? Então, eu tô voltando à dissertação. Ela estava meio que concluída, mas aí eu Ah, você já tive vai esse. defender? Eu defendo já a princípio, né? No semestre que vem, Vai 2020.2. defender no semestre que vem, eu não sei quando, mas. Aí, assim, Você vai eu tô meio que reorganizando o texto, né? Porque eu tive esse toque, esse, esse estalo, né? De que, pô, liberdade de Foucault não é só genealogia ética, né? Tá, tá a obra tá presente toda, de né? É claro diferentes que eu quero maneiras. privilegiar a ética, né? Na minha pesquisa. Mas eu tô retornando à leitura com essa visão do material. Então, no momento, assim, eu dei uma parada na literatura, nos outros livros de filosofia. Isso é uma coisa ruim para a gente que trabalha com leitura, que a gente acaba depois não lendo por prazer, né? Não lendo É, mais livros, porque a gente tem que ler tanto que aí, no final das contas, não sobra tempo para ler por diversão.
Eu leio muitos jornais também, né? Ultimamente eu tenho lido muitos jornais. Trágico. Então essa a leitura para mim é dolorosa. É para trabalho, é para ter esse atrito com a realidade. Mas assim, o que que tem, digamos, amenizado os efeitos aí desse sofrimento é o cinema para mim. Eu tenho assistido mais filmes. Assim, Período de quarentena eu recomendo para as pessoas assistirem mais filmes. Faz e muito no final das bem. Ainda mais eu recomendo antes de dormir, é muito bom. Determinados filmes, lógico. eu tô falando, no final das contas, o que salva nessa vida de quarentena é a arte, né? É arte, filmes, livros, é o que Música. salva a vida, porque a É. gente não consegue viver sem isso. Aí você realmente, o que, que realmente importa, né? Quando você tá sem poder sair de casa nem nada. Nossa, acho que sem música, filmes, arte de modo geral, a gente dava uma enlouquecida braba. Ficar em Uhum. casa sem nada vai ser muito difícil. É hora de a gente dar importância aí para os nossos colegas artistas. De cada vez mais importância. Com certeza. Então tá, foi ótimo conversar com você. E a gente está aqui com alunos também no canal que eu chamei os meus alunos da Castelo Branco, da universidade. Então, às vezes as pessoas não sabem muito bem como é que faz, como é que é quem faz mestrado, então não conhece muito gente de pós-graduação. Então é legal para ter esse contato. Vou tentar trazer professores também da pós, Gianluca vai me ajudar aí. E a gente vai apresentando as pessoas, né? Porque às vezes quem é de uma universidade privada não tem muito contato, não tem muita aproximação com professores de universidade pública, alunos de pós-graduação. Então é legal que a gente mostra o que é possível também, né? Que muita gente acha que tipo, não é para mim. E é tipo, tem muita gente que acha que não faz pós-graduação achando que é um conhecimento muito, não é demais e tal, quando na verdade é super acessível, é super possível, né, para muita gente fazer. Então é legal que a gente vai compartilhando esse conhecimento e fazendo rodar. Muito importante essa ponte. Eu agradeço novamente aí, tá, pelo convite. Estou aí à Eu que agradeço disposição. você. Obrigada. Pausar aqui.